dia a todos. Bom estarmos juntos, amém? Amém. Glória a Deus. Bem-vindos os que nos visitam, alguns pela primeira vez, não é verdade? Então, muito bem-vindos. Também quem está a acompanhar online. Mais uma vez estou eu aqui com a máscara a falar, mas ainda vai a tempo, não é? Muito bem. Glória a Deus. Hoje, não sei se quantos sabem, mas hoje é comemoramos ou se celebra o dia de Pentecostes. Pentecostes, a palavra Pentecostes significa 50 dias depois. 50 dias depois do quê? Não é? Então é 50 dias depois da Páscoa e, no nosso caso, depois da paixão de Cristo, da morte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabemos que ao terceiro dia ele ressuscitou, habitou, viveu entre os seus discípulos durante 40 dias, ascendeu aos céus e passado mais 10, não é? Ou seja, 40 mais 10 ou 7 semanas mais um dia. Então era a celebração da festa de Pentecostes em Israel, não é? E foi aquele dia que o Espírito Santo, Deus e o próprio Jesus escolheram, a Trindade escolheu para o Espírito Santo ser derramado sobre a igreja, sobre os discípulos, não é? Nós lemos lá em Atos 1:8, nós lemos que quando Jesus ascendeu aos céus, ele disse: recebereis o dom do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra, não é? Então recebereis o poder do Espírito Santo, que descerá sobre vós. E naquele dia aconteceu, né? Foi a primeira vez que houve um derramamento do Espírito Santo sobre aqueles que estavam ali e que aceitaram, que estavam à espera realmente do cumprimento desta promessa. Em Atos 2:39, quando Pedro está a falar sobre tudo isso que tinha acontecido e sobre a morte de Cristo no lugar daquelas pessoas que estavam ali em Jerusalém naquele dia, milhares e milhares de pessoas, quando ele estava a pregar sobre isto e a ensinar, e as pessoas estavam a sentir o Espírito Santo a tocar nos seus corações, ele dizia: a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a todos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Então, nesta promessa, nesta afirmação, nós nos incluímos. Nós estamos aqui nesta manhã e estão muitos de vós, se não todos, que estão também a acompanhar. Estamos incluídos. A promessa diz respeito a todos que estão em Cristo Jesus. Ele dá do seu Espírito. Pouco tempo depois, se nós continuarmos em Atos, no capítulo 8, versículo 1, nós lemos que começou uma grande perseguição. Então a igreja que tinha começado naquele dia, pouco tempo depois começou a ser perseguida, e as pessoas se espalharam por toda a Judéia e Samaria. E tudo isso, eu estou a mencionar isso porque em novembro, normalmente se comemora o dia ou domingo da igreja perseguida, não é? Que não é perseguida só agora, mas desde o princípio, não é? Houve perseguição contra a igreja. É no primeiro domingo de novembro, normalmente, que se comemora esse dia, mas nós devemos orar pela igreja perseguida sempre, não é? Hoje e sempre. Então, até posso dar algumas dicas. Localmente, nós temos a nossa irmã Vicky, a nossa irmã Delane, que estão sempre a acompanhar isso e a ler e a orar pela igreja perseguida e a nos encorajar a fazer o mesmo. Muitas vezes eu apanho a Delane quando está em casa com um dos netos a dizer: olha, vamos ali para o frigorífico. Que dia é hoje? Aí vão lá, lê, vê lá se consegues ler. Aí o neto lê. Então vamos orar agora por esse povo, por essa situação, por essa igreja, não é? E então é importante nós fazermos isso. Uma outra forma de acompanhar é pelo site, pela internet, Voz dos Mártires. É assim, vozdosmartires.com. Então pode ir ali também e acompanhar casos reais. E eu estou a falar de tudo isso hoje porque tem a ver com aquilo que nós vamos falar nesta manhã. Dia de Pentecostes, igreja perseguida, orar pela igreja perseguida. Mas, semelhante aos não cristãos, muito infelizmente, regra geral, os cristãos estão obcecados com a felicidade. A felicidade como se vê, como se propaga, como se divulga, não é? Na publicidade, na internet, nos meios de comunicação. Muitos cristãos, se não
a grande maioria está obcecada com isso, com essa felicidade visível, aparente, não é? Que é ditada pelo mundo que está à nossa volta. Então vemos isso no desporto, no lazer, nas viagens, na carreira profissional que a pessoa escolhe ou tenta, procura seguir, no casamento, e por aí fora, a obsessão pela felicidade, ser feliz. Ser feliz. Tanto é que a dificuldade de ser feliz de modo mais permanente leva as pessoas a procurarem momentos de felicidade. Então procura um momento, uma noite, um fim de semana, uma situação onde tem aquilo que acha que é uma felicidade. Então curte aquele momento e depois faz o quê? Tenta fazer com que aquela situação, aquele momento, aquilo que trouxe uma felicidade momentânea se repita mais vezes. Não é? Então não há uma felicidade interior permanente, mas há um desejo, uma necessidade, uma obsessão de repetir momentos que dão uma aparente felicidade, uma alegria. No início do primeiro discurso de Jesus, que nós encontramos em Mateus capítulo 5, já agora podem abrir aí, Mateus capítulo 5, nós temos, Mateus gosta de falar sobre os discursos de Jesus, não é? Ele tem vários aqui no seu evangelho, mas o primeiro grande discurso está em Mateus 5, 6 e 7. E no início do discurso, nós temos aquilo que são chamadas as bem-aventuranças. Não é? Todos já ouviram falar certamente, ou a grande maioria, nas bem-aventuranças. Ele começa o seu discurso dessa maneira. E a palavra bem-aventurado ou bem-aventurança tem a ver com ser abençoado, ser feliz, sim, mas feliz não de maneira aparente e momentânea, não é? Então, abençoado, feliz, afortunado é uma palavra que pode ser usada, bem-aventurado. Bem-aventurado, essa é a ideia. Não é? Curiosamente, e agora só um instante, o livro dos Salmos, que é um livro de louvores, não é? De louvores no Velho Testamento e na Bíblia, o livro dos Salmos, também começa com uma bem-aventurança. E nós lemos hoje de manhã, a Débora Lee leu hoje de manhã conosco, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Bem-aventurado, abençoado, feliz, uma pessoa realmente afortunada, de verdade, no fundo, permanentemente, é aquele que tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de noite e de dia. É isso que diz o salmista no Salmo número 1. E Jesus começa então o seu primeiro grande discurso também com as bem-aventuranças. Então vamos ler do versículo 1 ao versículo 9, e depois podemos ler mais um bocadinho, de 1 a 9, Mateus 5, versículos 1 a 9, e eu convido os que estão aqui presentes, vamos colocar de pé em reverência ao autor desta palavra maravilhosa, vamos só, durante alguns instantes, estar de pé em reverência ao Senhor, autor dessa palavra. Passo a ler, Mateus 5, versículos 1 a 9, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos ou satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Pai de amor, nós pedimos nesta manhã que o Senhor fale conosco através da Tua palavra. Ajuda-nos a sentar ali no sopé daquele monte, daquela colina, perante Jesus e ouvir a Sua palavra, o Seu ensino, Jesus falando conosco, pela ação do Seu Espírito nesta manhã. Abre os nossos ouvidos, abre o nosso entendimento, limpa, Senhor, todo empecilho. Queremos estar atentos à Tua voz. Fala conosco, ensina-nos, transforma-nos nesta manhã, neste dia. Nós pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Podem estar sentados.
bem-aventurados. A busca humana pela felicidade, já falei sobre isso, né? Eu penso que não há como negar que é uma busca constante, mas a busca pela felicidade deve ser diferente entre os discípulos de Cristo e os que não são, aqueles que ainda não são. Eu gosto do ainda não são, não é? Porque nós gostaríamos que todos pudessem desfrutar de uma relação pessoal e íntima com Deus e viver eternamente com Ele. Então, os outros, os que não são discípulos de Cristo, normalmente a busca pela felicidade é algo raramente duradouro, não dura muito, não é? Pode durar algum tempo, talvez até semanas, dias, semanas, não é? Não sei, mas essa busca, essa felicidade que é procurada é raramente duradoura e por isso, como eu disse há pouco, procura a frequência de momentos felizes. Ao passo que os discípulos de Cristo então encontram em Cristo, pela ação do seu Espírito, na palavra de Deus, uma felicidade duradoura, uma felicidade permanente, uma felicidade que independe das circunstâncias. É sobre isso que nós estamos a falar. Era sobre isso que Jesus estava a falar naquele dia aos seus discípulos e fala conosco hoje. E nós acabamos de ler 7 bem-aventuranças. A primeira é: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Os humildes de espírito. A humildade não é a pessoa ser uma pessoa sem autoestima, uma pessoa toda embaixo, uma pessoa que não presta, não dá valor a si próprio. Isso não é humildade. Isso muitas vezes é uma falsa humildade ou um falso conhecimento de quem a pessoa realmente é. Não é? A humildade é não ser arrogante. Talvez às vezes é a forma mais fácil, é não ser arrogante. O humilde de espírito, além de não ser arrogante na sua forma de estar, na sua forma de falar, não é o arrogante. O humilde de espírito reconhece também a sua humildade, a sua carência, a sua necessidade espiritual. A necessidade que tem de Deus. A necessidade que tem de uma relação com Deus. A necessidade que tem de beber da fonte, não é? Que vem de Deus. A necessidade que tem de se instruir e crescer e amadurecer na palavra de Deus. Então é um humilde de espírito, porque reconhece a sua carência, reconhece a sua pobreza. Outra tradução diz o pobre de espírito, reconhece a sua necessidade, a sua carência. E a palavra de Deus diz, Jesus diz, aqueles que reconhecem a sua necessidade espiritual, aqueles que não são arrogantes, nem espiritualmente, nem de outra forma qualquer, não são arrogantes. Então deles será o reino. Eles é que vão reinar com Deus para sempre. Deles é o reino dos céus. Já agora essas 7 bem-aventuranças não falam sobre 7 tipos de pessoas diferentes. Elas são todas para todos, ok? Elas todas têm a ver com todos os que estão em Cristo Jesus. Depois a segunda é: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Agora, claro, Jesus não está a falar que é bem-aventurado, é feliz aquela pessoa que anda sempre aí a chorar nos cantos, não é? Está sempre a chorar, sempre a lamuriar, a lamentar. Não, ele não está a falar sobre isso. Ele está a falar sobre aqueles que choram por razões dignas realmente de chorar. Choram pelo seu próprio pecado. Choram pela sua própria necessidade espiritual. Choram pela necessidade dos outros, pelo pecado dos outros. Choram pelo pecado de uma comunidade, de uma igreja, de uma nação, da humanidade. Choram por coisas realmente profundas, porque querem ver aquilo mudado. Choram ao ver a injustiça neste mundo. Choram. Bem-aventurados os que choram por aquilo que realmente interessa chorar, porque serão consolados por Deus. O Espírito Santo dará consolo e poderá continuar a viver, apesar de toda a injustiça e toda a realidade em que nós vivemos, todo o pecado que nos consome por dentro e por fora, poderão continuar a viver porque serão consolados, porque choram. Jesus chorou sobre Jerusalém, viu ali de longe e chorou sobre Jerusalém, porque tantos profetas falaram e eles não aceitaram, não viveram de acordo com o ensino da palavra de Deus. A terceira, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Essa ideia de mansidão hoje está completamente, não é, alterado. Nós não percebemos nada dessa palavra. A mansidão não é aquele mole, aquele que não faz nada, não tem nada a dizer. Muito pelo contrário. A mansidão no sentido bíblico. Eu gosto da ilustração de um cavalo selvagem.
Então imagine um cavalo selvagem, toda aquela força, aquela corrida de um cavalo selvagem. Mas depois esse cavalo selvagem, ele é domado e torna-se um cavalo veloz numa corrida, capaz de ganhar, competir e ganhar uma corrida. Torna-se um cavalo capaz de fazer concurso, capaz de levar alguém ao seu destino, levar alguém aonde ela precisa ir, um cavalo cheio de força. A sua força não mudou, pelo contrário, se calhar é ainda maior, mas está sob controle. E a mansidão na palavra de Deus é isso. É nós termos todo aquele ímpeto, toda aquela maneira de ser, de tomar as coisas pelas nossas próprias mãos e fazer como nós bem entendemos, mas está controlado. Controlado por nós? Não, controlado pelo Espírito Santo de Deus que vive em nós, né? E que nos dá, porque se depender de nós ainda vamos saltar a tampa, né? Então controlado pelo Espírito Santo. E é por isso que às vezes ainda salta, porque às vezes nós não aceitamos aquilo que o Espírito Santo está a colocar em nós. Então, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Quem é que imaginou que uma pessoa mansa herdaria a terra? Mas mansa no sentido de Deus, que é força, ímpeto, não é? Sob controle, sim, herdará a terra. Vamos ao próximo. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Também eu li uma vez alguém dizer, olha, a mansidão também pode ser vista como um equilíbrio entre chorar e ter fome e sede de justiça. Está ali equilibrado, não é? Não é só chorar, nem é só com fome e sede de justiça. Está ali equilibrado, é manso, não é? É outra forma interessante de ver isto. Mas vamos à fome e sede de justiça. Então, a pessoa que está em Cristo, a pessoa que é bem-aventurada, está feliz com a presença de Deus na sua vida, ela não só é uma pessoa que chora pelos pecados, não é só uma pessoa mansa porque Deus está a ajudá-la a controlar o seu ímpeto, mas ela também tem fome e sede de justiça. Ela quer ver a justiça acontecer sobre a face da terra, quer que as injustiças sejam desfeitas. Ali na nossa armadura de Deus, em Efésios 6, há ali a couraça da justiça. E muitas vezes quando eu oro, pedindo a Deus que me ajude a me revestir, de colocar a couraça da justiça, eu digo, Deus, eu quero ser justo nos meus relacionamentos. As pessoas que eu conheço, com quem eu me dou, aqui na igreja, na MEV, quando eu sou presidente de uma missão evangélica intercultural, no prédio onde eu vivo, onde as pessoas são muito diferentes de mim, da minha família, não é? Eu quero ser justo, eu quero viver com justiça, eu quero estar sempre vestido com a couraça da justiça, promover a justiça e viver de modo justo, ser justo nos relacionamentos, valorizar as pessoas pelos que elas são, pelo que elas fazem. Justiça. Bem-aventurados os que não só querem ver a justiça, mas têm fome e sede de justiça. Porque se essa fome e sede estiverem da maneira certa em nós, se elas são fome e sede de justiça, mas a justiça de Deus, não a nossa justiça, não aquilo que nos dê jeito, aquilo que vai nos facilitar a vida, mas realmente aquilo que vai nos favorecer em detrimento dos outros, não, isso não é justiça. Isso é uma injustiça a meu favor, não é? E então não, a justiça verdadeira, a justiça de Deus, que é completamente justa, completamente correta. Eu muitas vezes gosto de substituir a palavra justiça na Bíblia por vontade de Deus. Então ter fome e sede de que a vontade de Deus se realize plenamente. Amém? Fome e sede de justiça. O que diz a palavra? Bem-aventurados, porque serão fartos, serão satisfeitos na sua fome e na sua sede de justiça. Pode demorar, pode ser só no fim, mas serão fartos, serão satisfeitos. Ou pode ser por doses, pequenas doses. É satisfeito hoje, depois amanhã, depois da manhã, um bocadinho de cada vez. Né? Mas Jesus disse, serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. A misericórdia é não dar o castigo que a pessoa merece. Não é? Não tratar a pessoa como ela realmente merece. Porque a nossa tendência é querer, olha, não, peraí, ainda não foi suficiente, ainda preciso fazer mais qualquer coisa porque essa pessoa merece mais alguma coisa, não é? Mais uma consequência. Mas a misericórdia é não fazer isso. É ser capaz de tratar com justiça, sim, mas não dar tudo aquilo que ela merece de castigo, de punição, de
de uma situação desse gênero. É assim que Deus nos trata. Então diz também, bem-aventurados os que são misericordiosos, que tratam os outros com misericórdia. Por quê? Porque nós fomos tratados com misericórdia por Deus. Somos tratados diariamente. Então, bem-aventurados, felizes aqueles que reconhecem isso. Deus me trata com misericórdia e eu posso ter misericórdia também daquele que não merece. Daquele que não merece misericórdia, eu posso ter. Isso não significa deixar tudo acontecer como quiser, não é? Deixar tudo à vontade. Não, porque nós temos fome e sede da justiça. Não é? Então aqui há um equilíbrio entre essas coisas todas. Queremos ver a justiça feita, mas compreendemos que é uma tarefa difícil. E que muitas vezes as pessoas vão errar. E podemos agir como Deus e ter misericórdia, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Os limpos de coração. Os limpos, ninguém tem um coração completamente puro o tempo todo. Isto só Jesus. Amém? Mas bem-aventurados os que têm essa preocupação de estar sempre a limpar o seu coração, a reconhecer as suas falhas, as suas imperfeições, os seus pecados, a confessá-los a Deus, a confessar aqueles que têm também ferido e magoado, e limpar o coração, estar com essa preocupação de limpar, e se suja novamente, vamos limpar novamente, vamos confessar a Deus, vamos demonstrar o nosso arrependimento, vamos viver com o coração limpo. E eu gosto muito dessa imagem de Jesus, que aqueles que têm o coração limpo, está tudo limpinho, conseguem ver a Deus melhor. Conseguem ver a Deus melhor. Há quanto nós precisamos realmente viver com o coração limpo, para podermos ver melhor a Deus, conhecermos melhor a sua vontade, alcançarmos, desfrutarmos mais ainda da sua misericórdia e por aí fora. Né? Tudo isso começa a fazer tudo muito mais sentido quanto mais limpo nós procurarmos conservar o nosso coração, nos nossos relacionamentos com o nosso cônjuge, com a nossa família, com os nossos amigos, com os nossos colegas de trabalho, nossos empregados, nossos patrões, com aqueles que não gostam de nós, aqueles que nós temos dificuldade de gostar, não é? Com toda a gente, nós tentamos estar sempre com o coração limpo, porque verão a Deus. E por último, o sétimo, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Eu gosto imenso também dessa. Todas são excelentes, são fantásticas, maravilhosas. Mas de facto, aqueles que procuram a paz, aquilo, fome e sede de justiça, sim, mas de uma forma respeitosa, uma forma em que nós reconhecemos o valor do ser humano com quem estamos a tratar, o valor das pessoas, não é? E procuramos fazer as coisas de forma pacífica, não de forma beligerante, não de forma aguerrida, não a fazer guerra com tudo e com todos. Bem-aventurados os pacificadores, os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Ou seja, o DNA do Pai estará no Filho. Bem visto, não é? Será mais fácil ver que Jesus, que Deus está ali, não é? Porque somos como Ele, procurando a paz dos nossos relacionamentos. Bem-aventurados os pacificadores. Então, essas bem-aventuranças, essas frases todas, essas 7 que nós vimos, que falam sobre ser pobre de espírito, chorar, mansidão, fome e sede de justiça, são muito diferentes daquilo que normalmente as pessoas à nossa volta pensam que é bem-aventurança, ser afortunado, ser feliz. Normalmente a pessoa pensa logo em quê? Dinheiro, poder, fama, amigos. Mas eu quero saber se vocês conhecem uma pessoa que tem isso tudo e realmente se considera feliz o tempo todo. Alguém que tem muito dinheiro, ou muito poder, ou muitos amigos, ou muita fama. Estamos fartos de ver, não é? Anunciar que essas pessoas têm tudo isso que nós achamos que traz felicidade, que traz bem-aventurança, e depois falta qualquer coisa. Falta mais um amigo, falta mais 1 milhão, né? Falta um pouquinho mais de poder, mandar em mais aquilo, comprar mais aquela propriedade. Falta sempre alguma coisa. Falta sempre. É uma realidade completamente diferente daquela que nós vemos no nosso mundo. Mas há mais uma bem-aventurança ou duas aqui no final do texto, os versículos 10 e 11 e 12.
Então, se ainda tiverem as suas Bíblias abertas, nós temos aqui, bem-aventurados os perseguidos. Epá, agora Jesus foi longe, não é? Até agora estava difícil, mas pronto, estávamos a conseguir encaixar. Mas bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Então temos aqui uma bem-aventurança um pouco mais estranha do que as outras. Se uma ou outra foi estranha, esta mais ainda. Mas repare, Jesus não está a dizer bem-aventurados os perseguidos, qualquer perseguido por qualquer motivo. Por exemplo, aquele que é perseguido por causa de ser injusto e depois ele é perseguido porque ele foi injusto. Não está a falar sobre isso. Daquele que foi imprudente, que fez 30 por uma linha, não ligou nenhuma e depois está a ser perseguido. Jesus não está a falar sobre este. Não está a falar sobre o rebelde, aquele que respeita toda a gente, respeita as autoridades todas, despreza os outros, põe-nas abaixo, etc. Ele não está a falar, depois ela é perseguida. Jesus não está a falar sobre essa pessoa que agora é perseguida porque teve esses comportamentos e agora está a receber o troco. Não, não é isso. Não é sobre isso que Jesus está a dizer. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Então, ao tentar fazer o que é justo e viver de forma justa, se houver quem não concorda, quem tenha dificuldade, e sempre há. Então, essa perseguição é bem-aventurada. Nós devemos dizer, olha, ainda bem, sejamos perseguidos por fazer o bem, por sermos justos, por procurarmos fazer a vontade de Deus. Então, não somos os primeiros, nem vamos ser os últimos. Não é? Não vamos fugir desta situação, porque de facto nós queremos manter a nossa consciência tranquila perante Deus. Queremos continuar a viver de acordo com os princípios da palavra de Deus. No versículo seguinte, bem-aventurados sois quando por minha causa, disse Jesus, vos injuriarem, vos perseguirem e até mentindo disserem todo mal contra vós. Durante toda a história da igreja, do cristianismo até hoje. Então, quando as pessoas não conseguem deitar abaixo porque não encontram falhas suficientemente fortes, não é que as pessoas não tenham falhas, mas não são fortes o suficiente, então a tendência é começar a inventar histórias. Inventam histórias, já porque, olha, eu não sei bem, mas eu vi aquela pessoa com uma outra do outro sexo, eu vi aquele pastor com uma rapariga, não sei bem. Não sei bem, e aí começa. Né? Olha, eu não sei bem, mas olha, ele mudou de carro, não sei o quê, não sei, olha, eu não sei, mas se calhar, né? E aí, essa tendência, quando não há realmente uma coisa para afirmar, então começa mentindo, disserem todo mal contra vós, disse Jesus, bem-aventurados sois, porque, olha, se tem a consciência tranquila, está a fazer o que é certo, está a servir a Deus, bem-aventurados somos, felizes, somos afortunados mesmo porque estamos a ser perseguidos por causa de Cristo, por nos identificarmos com Ele, por vivermos de acordo com a sua palavra. Então, a verdadeira felicidade, queridos, a bem-aventurança está em Jesus. Amém. Conhecer a Deus e seguir os seus mandamentos é o que conduz sempre a uma vida abençoada. Amém. Uma vida bem-aventurada. Eu vou tentar contar aqui uma situação de uma pessoa em África durante mais ou menos 5 minutos, espero não passar disso, e depois vamos concluir. Mas eu li esta semana, recebi um vídeo e depois eu fui pesquisar, e é um facto verídico. É uma história muito interessante. No sul da Etiópia, durante os anos 70 e 80, eles estavam sob uma ditadura comunista, e que tentou apagar Deus e fechar as igrejas e proibir as pessoas de pregar e de se reunirem. Então, isso aconteceu muito naqueles anos, no mundo todo, e ali no sul da Etiópia também aconteceu. E havia ali um senhor chamado, deixa-me ver se eu não quero errar o nome dele, Tadessa Azai, que era um pastor que gostava muito de pregar, mas sobretudo em funerais, né? Gostava muito de ir a funerais. Então havia um funeral, ele ia logo e pregava ali, era a sua chamada principal, né?
Então, quando eles estavam a perseguir os cristãos e etc., e queriam encontrar o Tadessa e torturá-lo, etc., já sabiam, era só ir no funeral, que eu estava sempre lá. E ele era preso, ele era torturado, ele era ameaçado e depois soltavam, e ele não tinha remédio, ele voltava a fazer tudo. Quando estava preso, evangelizava os presos, mas agora isso não dá, até os presos são evangelizados, então vamos matá-lo. E tentaram matá-lo por um eletrocutado, mas não tinham cadeira elétrica, então fizeram lá puxaram os fios descascados, etc., e prepararam tudo, e não é que aquilo não funcionou, estragou lá e não funcionou, e continuou vivo o Tadessa. Não sempre é assim, não é sempre assim, mas no caso dele foi. E então, depois desse episódio, esse missionário que eu vi no YouTube a contar a história, encontrou-se com ele e ele ia subindo e vai, Tadessa, para onde é que vai agora, pastor? Olha, nem queira saber. Não, diz, onde é que vai? Eu ouvi dizer que é um funeral. Estou a caminho do funeral, vou pregar lá no funeral, né? E lá ia ele, então o outro ficou assim todo a pensar nesta coragem, nessa audácia, e disse, olha, saiba que eu represento milhares de cristãos na América e no Ocidente, que estamos a orar pelo Tadessa, pelo pastor, pela igreja, pela Etiópia. Então o Tadessa parou, atrasou lá o seu compromisso no funeral e falou assim, olha, mas diz também a eles que eu e nós estamos a orar por vocês. E o missionário diz, mas como assim? Quer dizer, tudo bem, obrigado, nós precisamos, toda a gente precisa de oração, né? Mas realmente, só de pensar nisso, por que pensa assim que deve orar por nós? E então o Tadessa disse, olha, eu vou explicar por quê. É que a nossa vida aqui, em perseguição, nós não passamos um minuto sem pensar em oração, em falar com Deus, em pedir ajuda, em pedir a Deus que nos livre, ou se nós formos apanhados, que nos dê capacidade de suportar, de manter a nossa fé, de manter a nossa coragem, o nosso ânimo. O tempo todo, a nossa vida é falar com Deus, é vida de oração. E eu ouvi dizer ao missionário, confirma lá, que há cristãos na América, no Ocidente, que são capazes de passar um dia inteiro sem orar, é verdade? E o missionário não pôde negar, poxa, é verdade. Há alguns, muitos, que conseguem passar o dia, às vezes dias. Aí vão, olha, mas há também uma outra situação que eu ouvi dizer, que é o seguinte, nós aqui estamos proibidos de nos reunir. Então nos reunimos muitas vezes às escondidas, à noite, atrás das florestas, em pouco número, tentamos nos reunir assim, porque estamos proibidos. E se nos apanharem, levamos. E ele falou assim, mas missionário, eu ouvi dizer, confirma lá, veja lá se é verdade, que vocês têm uma igreja em cada esquina lá, onde vocês lá, no Ocidente, é todo lá da igreja. E que muitas vezes a pessoa, na hora do culto, da reunião, não vai. Né? Não estamos a falar em pandemia, quando não cabe toda a gente, tá bom? Mas a pessoa pode ir, tem lugar para ir, não vai. Faz outras escolhas, faz outras atividades. É verdade, missionário? Só infelizmente tem razão. Isso também acontece. Flora, só mais uma coisa que é motivo de nós orarmos por vocês no Ocidente. É que eu ouvi dizer que, bom, a nossa situação, nós, a Bíblia, eu só tinha uma Bíblia e fiquei com receio de me tomarem a Bíblia. Então eu comecei a rasgar a Bíblia. Rasgaste a Bíblia, Tadessa? Sim, rasguei. Dei uma folha, 2 para cada pessoa na igreja. Fui dando umas páginas para cada um. Então assim é mais fácil, nós todos temos a Bíblia. E cada um tem vindo a decorar as suas páginas. Então quando eu estou a pregar e eu preciso de algum texto, eu digo, olha, Isaías 58. Aí a pessoa lá atrás levanta e fala Isaías 58 de cor, não é? Porque, e eu ouvi dizer ao missionário que lá no Ocidente há pessoas que têm 8, 10 Bíblias em casa, mas não costumam abrir muitas vezes. Passa dias sem abrir, às vezes de uma semana para outra. É verdade, senhor missionário? É verdade, Teresa. Nós precisamos muito das vossas orações. Precisamos muito das vossas orações. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem
e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus. Curiosamente, esse discurso de Jesus, que nós chamamos o Sermão da Montanha, pela forma como ele começa, ele termina no capítulo 7, a partir do versículo 24. Jesus diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. Versículo 28. Bom, eu vou ler tudo. Versículo 26. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava com quem tem autoridade, e não como os escribas. Nesta manhã, Jesus está a falar conosco. Nós estamos ali junto ao monte a ouvir as palavras de Jesus, através da sua palavra. Estão a ser transmitidas aqui de várias formas, mas Jesus está a falar conosco dessa maneira. O reino de Deus, quando nós lemos assim, parece um reino ao contrário, não é? Jesus fala em outro lugar que quem perder a sua vida por amor de mim, ganhá-la. Jesus fala também em outro sítio que aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Nós lemos nesse texto, e há outros também, que aqueles que são pobres de espírito, mas não só, serão satisfeitos, serão fartos. Não uma pobreza simplesmente humana, mas uma pobreza que realmente reconhece a sua necessidade de Deus. Os que tomam, a Bíblia fala que os que tomam a sua cruz, cada dia, vivem a experiência da ressurreição, podem viver em novidade de vida. Por quê? Porque a bem-aventurança não tem nada a ver com a segurança que este mundo tenta nos oferecer. Não tem nada a ver com propriedades e bens e dinheiro e fama que este mundo tenta nos oferecer. Não, a bem-aventurança tem de fato a ver com um propósito mais elevado. Temos um propósito em sintonia com as palavras de Jesus. Todo aquele que ouve estas minhas palavras, disse Jesus, e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Amém? Que Deus continue a falar conosco, a mexer conosco, a nos fazer pensar, refletir e viver em novidade de vida. Também está em Mateus, palavras de Jesus, que dizem o seguinte, Mateus 11, 28, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Neste dia, Jesus continua a nos convidar. Vinde a mim. Alguém cansado e sobrecarregado aqui neste dia? Provavelmente a maioria de nós, se não todos. Jesus continua a fazer o convite. Vinde a mim. Vinde a mim. Todos vós estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vamos orar. Vamos orar uns pelos outros. Vamos orar por nós próprios. Vamos entregar as nossas vidas a Deus. Vamos pedir que nesta manhã alguém que nunca entregou a sua vida a Deus, faça. Dê a sua vida a Jesus e deixe Cristo transformar a sua vida. Vamos limpar o nosso coração, arrependidos dos nossos pecados, confessando-os a Deus. Vamos identificar com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós aqui, a Igreja de Cristo, queremos andar convosco nesta caminhada, nesta jornada, e se identificar com Cristo, entregar cada dia a nossa vida a Ele, para experimentarmos o poder da sua ressurreição e vivermos em novidade de vida. Deus querido, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque todos os dias, de uma maneira ou de outra,
a tua misericórdia se revela e tu continuas a nos buscar e a nos chamar e a desejar que tenhamos um relacionamento verdadeiro contigo e possamos andar em novidade de vida. Obrigado porque em Cristo, de facto, somos bem-aventurados, somos afortunados, somos felizes, uma felicidade interior que não depende das circunstâncias. Obrigado, Senhor. E eu te peço nesta manhã que todos que estão ouvindo, ó Deus, e que estejamos cansados e sobrecarregados, ó Deus, que atendam o convite de Jesus nesta manhã e continue a se aproximar cada vez mais do Senhor para encontrar descanso para as suas almas. Vida em abundância. Muitas vezes uma vida agitada, mas uma vida agitada no centro da tua vontade, procurando conhecer a tua vontade e viver a tua vontade, de acordo com a sintonia com as tuas palavras. Ó Deus, e aquela pessoa que nesta hora está a lutar sobre se faz um convite, se pede Jesus para entrar na sua vida, se entrega a sua vida a Ti, ó Deus, eu te peço que o Teu Espírito continue a contender, de tal forma que essa decisão não passe para amanhã, mas haja decisões hoje mesmo, de vidas entregues ao Senhor, para começar esta caminhada juntamente conosco e muitos outros cristãos ao redor do mundo e através da história. Oramos em nome de Jesus. Amém. Então, uma semana abençoada a todos que estão aí em casa, ou no carro, onde quer que estejam, e também que estão aqui. Deus abençoe. Aleluia.